A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para ministrar a nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical do nosso segundo trimestre. Eu quero aqui já estar fazendo a apresentação da nossa lição que estaremos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2021. A nossa lição, ela tem como tema os dons espirituais e ministeriais. Esse é o tema da nossa lição desse segundo trimestre, e eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela vida dos nossos irmãos que trabalham na superintendência da escola dominical aqui em Santa Maria da Vitória, nossa coordenação. Que Deus em Cristo continue abençoando. E eu quero também agradecer a Deus pela vida dos nossos alunos, que o Senhor continue abençoando e dando graça, e que a vida de cada um de vocês sejam edificadas pelo estudo e o ensino da Palavra de Deus. Eu quero aqui estar já dando início à nossa aula neste momento, em nome de Jesus. A nossa lição, ela tem como título: E deu dons aos homens. Essa é a nossa primeira lição que nós estaremos estudando hoje, em nome de Jesus. Que os nossos irmãos, alunos, sejam edificados e alcançados pela palavra do Senhor. O texto bíblico, amados, que nós iremos ler, se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12. Eu quero fazer assim a leitura da palavra do Senhor, e você que está em casa, que puder assim nos acompanhar, será feita a leitura agora no livro de Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 3 até o verso de número 8, que diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; e o que é repartir, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos dar continuidade aqui na leitura, a partir do verso de número 4. Diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esta é a leitura que nós temos aqui, proposta pela nossa revista, e nós acabamos de fazer essa leitura nesse momento,
E aqui o apóstolo Paulo, ele trata exatamente dos dons que Deus, ele tem dado aos homens para que haja uma edificação da sua igreja aqui na terra. Quando começamos aqui, amados, a nossa introdução, nós vamos adentrar a este assunto que é de suma importância para a nossa igreja. É interessante nós estarmos atentos ao significado da palavra dom. Dom significa dádiva, dom significa dar, ou também significa presente. E os dons, eles são dados pelo Espírito Santo de Deus com o propósito de edificar a igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar estudando a respeito dos dons, e de antemão, nós já vamos aqui entendendo que os dons, eles têm um propósito. Deus não somente ele dá os dons, mas ele dá os dons com uma finalidade, com um objetivo e com um propósito. E o propósito dos dons é de edificar a igreja do Senhor. Dons, queridos, são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos cristãos, daqueles que servem a Deus, daqueles que amam ao Senhor, aqueles que buscam os dons espirituais. Eles são dados à igreja, os dons eles são concedidos à igreja, aos homens, para que a obra do Senhor ela seja realizada. E como eu falei agora há pouco sobre a questão do propósito, nós vamos entender que o objetivo maior dos dons é munir a igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Esse é o objetivo primordial de Deus em estar concedendo dons aos homens, à sua igreja. É para que a igreja ela possa, não só com poder, mas com graça, a igreja ela venha estar proclamando o Evangelho de Cristo a toda criatura. Eu quero estar aqui já adentrando no primeiro ponto da nossa lição, aonde o apóstolo está tratando, está nos ensinando sobre a questão dos dons. E nós vamos aprender no primeiro ponto sobre os dons na Bíblia Sagrada, É importante que nós venhamos estudar, e os dons, nós precisamos ter essa definição. E o escritor, o nosso amado irmão pastor Helinaldo Renovato, falando sobre esta questão dos dons, ele faz questão de nos mostrar como era apresentado ou como era dado os dons no Antigo Testamento, que é o primeiro item do primeiro ponto. Quando nós lemos o texto, nós vamos entender que havia naquela época, aonde nós podemos também chamar de a antiga aliança, porque o Novo Testamento representa a nova aliança, a aliança com Cristo, E a antiga aliança, amados, nós vamos entender que os dons, eles não eram disseminados, eles não eram concedidos a todas as pessoas, ou seja, os dons não estavam disponíveis para ser distribuídos a todas as pessoas que faziam parte da antiga aliança. O primeiro item fala sobre os dons na Bíblia e o primeiro item fala sobre no Antigo Testamento. Os dons divinos, eles eram concedidos no Antigo Testamento às pessoas
que eram de forma bastante peculiar. Existia um grupo de pessoas no Antigo Testamento que eles recebiam os dons de Deus, e estas pessoas eram os reis, os sacerdotes, os profetas, porque estas pessoas, elas eram escolhidas por Deus para executar, para exercer uma tarefa diante dos homens e de uma forma bastante específica. Então, no Antigo Testamento, somente quem recebia os dons da parte de Deus eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Ou seja, os dons espirituais, eles não estavam à disposição para todos os homens que compunham a antiga aliança. É bem diferente do que nós vamos ver agora no segundo item, que fala sobre os dons no Novo Testamento. Nós vamos observar aqui, amados, que a abrangência da distribuição dos dons espirituais no Novo Testamento é bem diferente do que acontecia no Antigo Testamento. Na Nova Aliança, ou seja, no Novo Testamento, os dons, eles estão disponíveis para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela promova a libertação dos cativos, ela promova o ministério da cura aos doentes e a proclamação da salvação de todos os homens na face da terra. Nós vamos observar aqui a abrangência dos dons, Neste segundo item que nós estudamos, nós podemos agora observar essa peculiaridade, bem diferente do que acontecia no Antigo Testamento, Enquanto no Antigo Testamento os dons, eles estavam restritos, aos reis, aos sacerdotes e aos profetas. Agora, no Novo Testamento, os dons estão disponíveis a todos os cristãos. Os dons estão disponíveis à igreja do Senhor Jesus para que ela promova a libertação, para que ela promova a ministração da cura e também a proclamação do Evangelho. Nós podemos observar isso em vários textos da palavra do Senhor Jesus, E é interessante que nós venhamos entender, amados, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse conceito relacionado aos cessacionistas. Eu já quero adentrar nesse assunto aqui, apesar de que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, mas os cessacionistas, um grupo de pessoas que acreditam que os dons espirituais, eles existiram somente na igreja primitiva, e depois que os apóstolos morreram, os dons eles cessaram, ou seja, a igreja não tinha mais condições de receber os dons espirituais, e isso não é verdade, porque a Bíblia Sagrada, ela não nos mostra isso, e eu quero dizer com isso aqui, que toda a igreja, hoje, em todos os tempos do Novo Testamento, até a igreja atual, os dons espirituais, eles estão disponíveis a todos os cristãos que têm desejo, que têm vontade, de receber os dons espirituais. Eu quero aqui tratar também de alguns assuntos relacionados a essa questão, porque faz necessário, amados, nós entendermos isso com muito cuidado, Nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha alguns problemas relacionados aos dons espirituais, tá bom? Mas agora no terceiro item, eu quero estar falando para os irmãos, de uma forma mais assim, didática, nós vamos entender sobre a forma como os dons, eles são distribuídos, E o escritor, aqui no item de número 3,
ele fala sobre uma dádiva para a igreja, ou seja, os dons espirituais é uma dádiva para a igreja, não só tem sido, mas é uma dádiva e continuará sendo uma dádiva de Deus. Logo no início desta aula que eu falei, que os dons espirituais é uma dádiva, é um ato de dar, é um presente que nós recebemos. Eu digo nós porque eu também faço parte desta igreja e nós recebemos do Senhor os dons espirituais para que a igreja do Senhor Jesus, enquanto ela estiver aqui na terra, ela venha a ser edificada através dos dons que Deus dá para a sua igreja. No item 3, o apóstolo Paulo, ele faz questão aqui, amados, de destacar 3 categorias ou 3 listas relacionadas aos dons espirituais que são concedidos à igreja. Quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo de número 8 até o versículo de número 10, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo relatando uma lista de 9 dons espirituais. São 9 dons que são concedidos à igreja do Senhor. Quando lemos também o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 28, nós vamos ver uma outra lista, aonde o apóstolo Paulo, ele destaca mais 8 dons que são concedidos à igreja. E quando lemos o capítulo de número 1 de 1 Coríntios, do versículo 29 ao versículo de número 30, o apóstolo Paulo também destaca aqui mais uma lista de 7 dons que são dados, que são concedidos à igreja. Uma coisa que nós precisamos entender aqui, e o que eu quero chamar a atenção, não é simplesmente, amados, essa quantidade de dons que o apóstolo Paulo, ele faz questão de mencionar aqui na carta que ele escreveu para a igreja de Coríntios, né? É uma diversidade de dons, e todos estes dons, eles têm uma especificidade, ou seja, Deus, ele tem interesse em fazer com que a sua igreja, ela seja abençoada, ela seja cuidada de uma forma muito especial. E aqui, o apóstolo Paulo, com muito zelo, ele mostra que os dons são concedidos por Deus à sua igreja para que haja uma edificação. E o que nos chama a atenção aqui é que estas 3 listas dos dons que foram aqui relacionados, inclusive, quando nós lemos também a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, ele também faz questão de mencionar ali mais alguns dons que são concedidos à igreja para a sua edificação. Então, os dons não são relacionados somente na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, mas temos também na carta aos Romanos e temos também na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. E é interessante quando nós analisamos a questão dos dons, porque os dons, eles são distribuídos em 3 áreas distintas. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele menciona sobre os dons que são concedidos à igreja para serem utilizados na área do serviço, ou seja, na área do trabalho que é executado na igreja, a parte de serviço, a parte operacional. Nós temos também os dons que são os dons espirituais, são aqueles dons
que são relacionados mais na questão sobrenatural da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Esses dons são utilizados na área espiritual. E a terceira categoria é os dons ministeriais. Então aqui nós vamos estar só relembrando, são 3 tipos de dons: dons de serviço, dons espirituais e os dons ministeriais. Então, a partir de agora, nós vamos estar trabalhando e explicando melhor para os irmãos sobre estes 3 tipos de dons que o apóstolo Paulo faz questão de mencionar nas suas cartas. E é interessante, amados, dizer aos irmãos que os dons, já falei sobre isso, eles não cessaram, como diz alguns cessacionistas, mas os dons ainda estão à disposição da igreja. E isso significa dizer que se você, irmão em Cristo, você que faz parte do corpo de Cristo, se você tem desejo de servir a igreja, se você tem desejo de servir a Deus, na área ministerial, na área espiritual e na área de serviço da igreja, você pode estar orando, você pode estar entregando a sua vida ao Senhor e pedindo a Ele que te conceda estes dons para que você possa ser útil na casa do Senhor. Amém? Então, o segundo ponto da nossa lição diz assim: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Neste momento, nós vamos estar tratando destes 3 tipos de dons que Deus, Ele dá à sua igreja para que haja uma edificação no corpo de Cristo. O primeiro item do segundo ponto, o apóstolo Paulo relaciona sobre os itens, ou seja, os dons, que são relacionados aos serviços que são desenvolvidos na igreja do Senhor. E ele chega a dizer, no livro de Romanos, capítulo de número 12, Paulo, ele aqui destaca que o membro do corpo de Cristo não pode ser autossuficiente, ou seja, nós que estamos trabalhando na seara do Mestre, nós que estamos enganjados na obra do Senhor Jesus e somos capacitados, somos alcançados pelo Senhor através dos dons que Ele nos dá, nós não podemos achar que nós somos suficientes, que nós somos capazes e que nós temos isso por uma questão de mérito nosso, de hipótese alguma. Todos nós precisamos entender de que nós somos dependentes uns dos outros para que haja o fortalecimento da nossa vida espiritual, para que haja o fortalecimento e o bom desenvolvimento da igreja do Senhor. Então, amados, nós vamos entender aqui que os dons de serviço são distribuídos na igreja para aqueles irmãos que precisam e que têm o desejo de estar ajudando, a fortalecer a união, fortalecer o relacionamento do corpo de Cristo. E é interessante porque os dons que são listados ali no livro de Romanos, capítulo de número 12, eles estão relacionados com uma ação em prol um do outro e em prol do próximo. Nós não podemos estar aqui tratando de um assunto relacionado aos dons espirituais, aos dons de serviço, e acharmos que nós somos o suficientes porque Deus deu um dom para nós. Jamais. Nós devemos usar os dons que o Senhor nos deu, porque o Senhor, Ele dá dom aos homens.
são exatamente os homens e as mulheres que estão fazendo parte do corpo de Cristo, que serão alcançados por Deus, e Deus irá dar os dons para que haja um crescimento, para que haja um fortalecimento, para que haja uma união e para que a igreja do Senhor ela cresça. Precisamos usar os dons com sabedoria, para que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado. Por ser dons relacionados aos serviços, eles são apresentados com a ideia da manutenção da comunhão entre os santos. E isso é muito interessante, porque é um trabalhando em função do outro e também em função da igreja. E isso, amados, quando entendemos que todos nós somos cooperadores, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, que nós somos cooperadores, a obra não é nossa, a obra é do Mestre Jesus, a seara é do Senhor, e é Ele que envia ceifeiros para a seara. Então, Ele nos dá os dons para que haja esse fortalecimento, e existe uma necessidade de nós entendermos que é o Senhor quem dá dons para a sua igreja. Nós não recebemos o dom por nossa própria vontade, pelo nosso próprio mérito, é o Senhor que nos qualifica. Então nós vamos agora no segundo item falar sobre os dons espirituais. Nós falamos sobre os dons de serviço, vamos agora tratar sobre os dons espirituais. Quando lemos a carta de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 1, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, amados, ele faz aqui uma exigência, ele diz algo importante, e eu quero ler com você neste momento, 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 1, ele chega a dizer da seguinte forma: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tem desejo que nós venhamos estar ciente, amados, do significado, da importância e o propósito dos dons espirituais que Deus, ele dá para a sua igreja. Nós sabemos que tem muitas pessoas que às vezes, por não entender isso, querem usar os dons ao seu bel prazer, para o seu próprio engrandecimento, e não para o engrandecimento do nome do Senhor Jesus. E quando nós lemos isso, o apóstolo Paulo, ele adverte sobre a necessidade de todo cristão conhecer acerca dos dons espirituais, visto que a igreja de Coríntios era uma igreja pregressa, era uma igreja problemática, exatamente pelo fato de não darem a devida importância dos dons espirituais. Isso não pode acontecer conosco, porque nós recebemos do Senhor as orientações. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de conduta, de fé e de regra e de prática. Então, amados, se nós nos atentarmos para a Bíblia Sagrada e estudarmos com zelo, estudarmos com esmero a palavra do Senhor, nós vamos entender o propósito para qual ela foi enviada e vamos entender a especificidade dos dons espirituais. Meus queridos, eu trouxe aqui um livro chamado A Declaração de Fé. Esse livro, ele foi escrito por alguns teólogos da nossa igreja, do nosso ministério, a CGADB, né?
que é a nossa convenção geral. Eles escolheram alguns teólogos e escreveram esse livro, e no capítulo de número 19, exatamente na página de número 167, fala exatamente sobre os dons espirituais. Aqui é um livro que eu estou trazendo como referência para você fazer a leitura e enriquecer o seu conhecimento a respeito dos dons espirituais. É bom que você pesquise, é bom que você leia, para que você possa ter a mente aberta, não só para o seu elevo espiritual, mas para que você também tenha condição de estar ajudando outros irmãos a crescer na graça e a crescer no conhecimento, e para que eles venham ter discernimento espiritual a respeito dos dons. E com isso, amados, com este conhecimento que a Bíblia nos traz, com este conhecimento que os nossos irmãos teólogos, que têm usado a palavra de Deus para nos auxiliar no conhecimento, vai trazer para nós, um elevo na nossa fé, um elevo no nosso conhecimento, e com isso vai evitar distorções, vai evitar a corrupção doutrinária, vai evitar o fanatismo religioso, vai evitar a heresia no meio do povo de Deus. Isso não pode acontecer entre nós. Primeiro, porque nós temos grandes teólogos que compõem o ministério da nossa igreja, e também nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos o Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a sabedoria e o discernimento necessário, para que possamos crescer na graça e também no conhecimento. Então, os dons espirituais, amados, eles têm um propósito, para que haja a edificação do corpo de Cristo, através da manifestação sobrenatural do Espírito de Deus na vida da igreja. E com isso, eu quero estar, assim, incentivando você a ler a palavra de Deus, a buscar o entendimento sobre os dons espirituais, como o apóstolo Paulo nos adverte. E ele chega a dizer: não quero que sejais ignorante acerca dos dons espirituais, para que o seu elevo espiritual aconteça e que você seja abençoado para a glória de Deus. O terceiro item nos fala sobre os dons ministeriais. Então, só fazendo uma retrospectiva, o primeiro item do segundo ponto, nós falamos sobre os dons de serviço. O segundo item, nós falamos sobre os dons espirituais. E o terceiro item, nós vamos agora falar sobre acerca dos dons ministeriais. Glória seja dada ao nome de Jesus. O terceiro item, o nosso escritor, ele achou por bem fazer uso da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 11, aonde nos mostra sobre a questão do zelo e do cuidado do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que Ele mesmo dá, a pastores, Ele mesmo dá os apóstolos, os evangelistas, os pastores e mestres, para que haja a edificação da igreja. E aqui, no capítulo 4, e o versículo de número 11 do livro de Efésios, Paulo relaciona estes dons e nos mostra que o propósito de Deus em concedê-los à igreja é capacitar o povo de Deus. O segundo propósito é promover o crescimento da igreja, e o terceiro propósito é desenvolver a vida espiritual dos discípulos do Senhor Jesus.
Então nós vamos observar aqui, amados, que nós temos que tomar muito cuidado quando nós recebemos de Deus esse dom. Por quê? Porque o dom, ele é dado por Deus. O dom, ele é concedido às pessoas pelo Espírito Santo de Deus. Então, amados, nós temos que tomar cuidado de não fazermos o uso indevido destes dons para os nossos próprios proveitos, né? E isso é interessante quando nós avaliamos dentro deste contexto, para que a palavra de Deus, ela venha ter um efeito em nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos, aqui, no capítulo de número 12, do apóstolo Paulo, aqui, quando ele escreve ao capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, né? Ele fala da seguinte maneira, ele diz assim, versículo de número 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Nós não podemos tomar os dons espirituais, os dons de serviço e os dons ministeriais ao nosso bel prazer, ou fazermos aquilo que nós achamos que nós queremos. Não, nós precisamos fazer uso desses dons que Deus deu à igreja, para que haja a edificação do corpo de Cristo. Eu quero fazer menção novamente aqui sobre os 3 objetivos que Deus tem quando Ele dá os dons ministeriais para a igreja. O primeiro é capacitar. O primeiro propósito que Deus tem com a entrega, com a concessão dos dons ministeriais é a capacitação do povo de Deus. Ou seja, Deus tem interesse de ter um povo capacitado, um povo que seja pronto para executar a sua obra, não simplesmente por executar, mas que seja capacitado, e que a nossa capacitação, ela vem do Senhor. O segundo propósito é promover o crescimento da igreja. É através da capacitação que vai acontecer, né, o crescimento, né, a promoção da igreja. E a igreja cresce não é porque os homens são capazes, não é porque os homens são bons, são sábios, não, mas é porque os homens, eles possuem uma capacitação divina, e Deus promove o crescimento da igreja. E o terceiro propósito é o desenvolvimento, a vida espiritual dos discípulos. Deus quer que nós cresçamos todos os instantes, e para que haja um crescimento, para que haja um desenvolvimento, né? A igreja precisa estar capacitada, a igreja deve promover esse crescimento, e esse desenvolvimento também ele vem do Senhor. Então, 3 palavras-chave. Primeiro, capacitação, promoção do crescimento e o desenvolvimento da vida espiritual. Isso vem do Senhor. O Senhor deu à sua igreja ministros, para que estes ministros, através da capacitação, da promoção da palavra e o desenvolvimento da vida espiritual, eles venham cuidar da igreja do Senhor com zelo, com amor e com sabedoria. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu queria fazer menção de um livro que nós estudamos esse mês aí atrás. Esse livro fala sobre a formação de obreiros para a seara do Senhor, e no versículo,
na página de número 95, o escritor, ele fala sobre essa questão dos dons espirituais, e quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção, aonde ele chega a dizer algumas coisas relacionadas aos dons, e ele chega a dizer, amados, que toda pessoa, quando ela se converte, ela traz consigo alguns dons naturais, e aqui eu quero estar compartilhando com os irmãos sobre a questão de aptidões naturais. Nós precisamos entender que muitas pessoas, elas têm uma vida secular lá fora. Por exemplo, tem pessoas que ganham a sua vida, são profissionais de comunicação, eles fazem palestras, o tempo todo, e eles ganham a sua vida fazendo palestras, eles usam as suas aptidões, dentro do seu profissionalismo, para ter a sua vida profissional e, através disso, trazer o seu sustento. Isto significa dizer que muitas pessoas, quando aceitam a Jesus, elas já entram na igreja, elas já vêm para a igreja com algumas aptidões, e estas aptidões, que nós chamamos de naturais, elas podem ser utilizadas na igreja, como, por exemplo, uma pessoa que é professora ou professor lá no secular, lá no mundo, ele já usa essa aptidão, e quando ele chega para a igreja, ele pode ser um professor na escola bíblica dominical, e isto significa dizer que ele está usando um dom natural que ele recebeu, para que ele seja um profissional. Isto significa dizer que nem todos os dons que são executados na igreja são dons espirituais, mas são dons que nós chamamos de aptidões naturais. O que eu estou dando aqui é só um exemplo, mas existe também o que nós chamamos de dons espirituais. E aqui eu quero dizer para os irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, que nenhuma pessoa no mundo que ainda não se converteu, ele pode possuir os dons espirituais. Ele tem dons e aptidões materiais, naturais. Agora, os dons espirituais, a pessoa, o homem, a mulher, ela só passa a possuir depois que ela tem, um contato, depois que ela tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Então, leia esse material, que ele vai ser um material de um crescimento para a sua vida, também espiritual. Para encerrar aqui, nós vamos estar falando sobre o terceiro ponto aqui da nossa lição, do texto que nós estamos estudando, e o terceiro ponto fala exatamente sobre Corinto, uma igreja problemática. Por que Corinto é tratada aqui como uma igreja problemática? Ela é problemática na administração dos dons espirituais. Quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo de número 1 até o versículo de número 11, nós vamos observar o apóstolo Paulo instruindo a igreja a tomar cuidado quanto à questão da administração, dos dons espirituais, porque aquela igreja ali de Coríntios estava tendo problemas, amados, e o escritor aqui da nossa lição, ele chega a dizer da seguinte maneira: um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superior
aos outros por terem algum dom, e, lamentavelmente, isto é uma verdade, em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar este assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons espirituais em detrimento a outros dons. Precisamos resgatar a noção, esta é a ideia do escritor. Ele nos ensina, ele traz à nossa mente, agora na nossa era contemporânea, de que nós precisamos, amados, resgatar, ou seja, trazer a nossa mente ao serviço que Jesus ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus. E por que estes dons vêm de Deus? E para que estes dons Deus deu à igreja? Aí ele fecha aqui o seu pensamento dizendo, para melhor nós servirmos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos entender que todo dom, ele é concedido à igreja para aquilo que for útil. Nós não podemos jamais dizer que nós somos capazes porque nós somos inteligentes ou pelos nossos próprios méritos, jamais. Todo dom, ele vem do Senhor, e nós precisamos utilizar os dons que o Senhor dá para a sua igreja, para que a igreja do Senhor ela seja edificada, e o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O segundo item, o escritor ele fala sobre a diversidade de dons. E é uma verdade, amados. Quando nós falamos sobre isso, eu até falei inicialmente ali, no terceiro item do primeiro ponto, o apóstolo Paulo ele faz uma relação, ele faz uma lista de dons, ali no capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, é exatamente uma lista de 9 dons, outra lista de 8 dons e outra lista de 7 dons. Para que todos estes dons? É porque a igreja precisa de todos eles. Deus conhece a necessidade do teu povo, Deus conhece a necessidade da sua igreja, e Deus tem interesse em munir a sua igreja de ferramentas, para que a igreja do Senhor, ela possa ser vencedora em todos os quesitos da vida da igreja do Senhor Jesus, aqui na terra. Quando o escritor fala no segundo item, a diversidade de dons, ele diz da seguinte maneira: o que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentadas pelo apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, não são os 9 dons que ele lista ali, mas a diversidade deles, que de fato são diversos mesmo. E quando nós vamos analisar, a igreja do Senhor Jesus precisa de todos eles, e nós, de forma natural, jamais iremos conseguir fazer com que a igreja ela venha ser vitoriosa sem a utilização destes dons que Deus concede para a sua igreja. E isto denota, amados, a unidade da igreja em Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade, Uns é usado como apóstolos, outro é usado como profetas, outro é usado como evangelistas, outros são usados como pastores, como doutores, como mestres, e assim a igreja do Senhor, ela prossegue. Assim a igreja do Senhor, ela avança, sendo capacitada por Deus através dos dons. E isso é muito interessante. Eu quero estar
fazendo menção do terceiro item que nos chama muita atenção. E o escritor, nosso irmão Elinaldo Renovato, quando ele fala sobre a autossuficiência e humildade na utilização desses dons. Quando se fala de autossuficiência, ele trata daqueles que são egoístas, daqueles que se orgulham, na verdade, mas também ele fala sobre a questão da humildade. E ele diz: os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos próprios. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, e o verso de número 6. 1 Pedro, capítulo de número 4, e o versículo de número 10. É importante que você possa fazer a leitura aí na sua casa e conferir o que esses versículos diz a respeito daqueles que usam os dons com autossuficiência e daqueles que usam os dons com humildade. E ele continua nos ensinando da seguinte forma: não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Por quê, amados? Porque é uma necessidade. Nós temos que entender que os dons não são nossos. Os dons é Deus que nos concede, e Ele pode tomar esses dons a qualquer momento, porque o dom ele só é dado para aquilo que é útil. Quando ele não passa a ser mais útil na vida daquela pessoa que estava portando aquele dom, Deus, ele toma, ele cessa de usar aquela pessoa através daquele dom. Portanto, não usem o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use os dons que Deus te deu com um coração sincero, transbordando de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo escreve a carta e fala sobre os dons no capítulo de número 12. E o nosso escritor aqui, ele faz questão de dizer, que ele coloca os dons aqui, no capítulo de número 12, ele diz assim: não foi por acaso que o capítulo 13, que fala sobre o amor, fala sobre o relacionamento com o próximo, ele foi escrito entre 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre os dons, e o capítulo de número 14, que fala sobre línguas e profecias. Então, tudo tem um propósito. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que você possa estar usando os dons que Deus te deu, que você, irmão, que está nos ouvindo neste momento, não importa qual seja o dom que Deus colocou nas suas mãos, que seja dom de profecia, que seja dom de cura, que seja dom de libertação, que seja o dom de falar em línguas, que seja o dom de interpretação de línguas, que seja o dom da ciência, que seja o dom da palavra, qualquer que seja o dom que Deus te deu, use com temor, use com sabedoria, para exaltar o nome do Senhor e para edificar a igreja do Senhor aqui na terra. Eu quero nesse instante estar finalizando, eu quero estar fazendo aqui já a conclusão da nossa aula neste instante, lendo com você a conclusão proposta aqui pela nossa lição, que diz da seguinte maneira: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir a Deus e servir também a igreja.
Esses dons são para os nossos dias, eles não cessaram lá na igreja primitiva, com a morte dos últimos apóstolos. Não, o Espírito Santo de Deus é uma promessa de Deus para a vida da igreja, e a Bíblia nos diz no livro de João, Jesus dizendo que o Espírito do Senhor, Ele estará conosco, estará com a igreja até a consumação dos séculos. Então, os dons espirituais, eles são atuais nos dias da igreja aqui na terra. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero fazer com você agora uma oração, e já encerrando, em nome de Jesus. Vamos orar então nesse instante. Querido Pai, nós oramos neste instante, Senhor, agradecendo a Ti, Papai querido, pelo ensinamento da Tua palavra. Ó Deus, falamos neste instante sobre os dons espirituais que o Senhor, Papai querido, concede à Tua igreja aqui na terra. Ó Deus, eu quero Te pedir, em o nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar capacitando a Tua igreja, que o Senhor possa estar, Papai querido, derramando os dons espirituais, ó Deus amado, para que a sua igreja, Senhor, ela venha estar sendo munida destas ferramentas necessárias, para que possamos, ó Deus, estar pelejando contra as hostes espirituais da maldade. Ó Deus, que o Senhor possa trazer discernimento para o teu povo nestes últimos dias, e que venhamos, Papai querido, fazer uso dos dons espirituais que o Senhor nos tem dado para a edificação do corpo do Senhor Jesus aqui na terra. Que venhamos, Papai querido, com muito zelo, com muito cuidado e com muita humildade, Senhor, fazer uso dos dons que o Senhor nos tem dado, que o Senhor tem dado à sua igreja, para exaltar o nome do Senhor aqui na terra. Ó Papai querido, e que todos venham saber que somente o Senhor é Deus, e que o Senhor está com a sua igreja em todos os dias. Nós oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Nós oramos, Papai querido, Te agradecendo, ó Deus amado, para todos sempre, ó Deus, e Te pedimos, ó Deus amado, que a Tua igreja seja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.